Sejam bem-vindos a mais um programa do CRM Podcast. Esse é o 23º programa da terceira temporada que está no ar, com transmissão simultânea pelo YouTube e áudio em podcast, que você pode acompanhar tanto esse como os anteriores já estão gravados. O programa de hoje vai abordar um tema muito relevante na medicina, que é a reposição hormonal. Um tema polêmico, né? E que, como tudo na medicina evolui, o que antes era novo, hoje é antigo. E precisamos rejuvenescer, né? Então, a gente precisa aqui esclarecer a população, tanto a população médica como não médica, detalhes dessa terapia, que muito ajuda a população em geral no seu dia a dia e no rejuvenescimento. Eu sou Salustiano Moura, endocrinologista, conselheiro do CRM, e vamos conversar com dois colegas renomados da medicina piauiense, que são a doutora Simone Madeira, ginecologista e obstetra, doutora em ginecologia, professora da UESP, doutor Aécio Lira, endocrinologista, doutor em endocrinologia, professor da Nova FAP e médico assistente do Hospital Universitário. Sejam bem-vindos. Vocês querem fazer alguma apresentação a mais além do que eu falei ou é suficiente, né? Então, eu queria só esclarecer a população, no nosso espectador, que a reposição hormonal é um tema bem amplo, né? O corpo humano tem várias glândulas e nós produzimos muitos hormônios. É evidente que nem vai tratar aqui de reposição hormonal como um todo, né? Porque as glândulas podem, ao longo da vida, apresentar algum problema, deixar de funcionar, produzir menos hormônio e precisa repor. Isso pode ser o mais variado possível. Vamos tratar aqui da reposição dos esteroides sexuais, né? Na mulher e no homem. Então, para começar, a gente vai... vou dirigir as perguntas para os colegas, né, simultaneamente, porque é bem parecido. É importante também a gente lembrar que na mulher, diferente do homem, não é? A glândula produtora do esteroide sexual é o ovário, o homem é o testículo. Na mulher, há um momento da vida dela, geralmente em torno dos 50 anos de idade, que o ovário para de funcionar, diferente do homem. O homem, o testículo sempre funciona, ele pode ao longo da vida declinar, mas não para de funcionar, vamos dizer assim. Então, a mulher tem uma época da vida onde isso marca, né, a mulher com sintomas que podem aparecer mais numa do que nas mulheres, não é igual em toda mulher. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração. Então, Simone, sobre reposição hormonal, esteroides na mulher, o que mudou nos últimos anos? Bom, quero agradecer o convite, um privilégio estar aqui com vocês, colegas tão renomados, né? E principalmente discutindo um tema tão interessante, não só para nós médicos, como para toda a população, e principalmente para as mulheres, né? Colocando aqui dentro do meu nicho sobre menopausa e reposição hormonal. Salustiano tem toda a razão que para a mulher é um evento muito abrupto a menopausa, essa falência ovariana, isso tem consequências que a gente vai aqui discutir muito grandes. Mas alguma coisa mudou então nos últimos anos? Eu diria que muita coisa mudou sim nos últimos 20 anos. Desde, vocês se lembram daquele famoso estudo WHI, né? Eu vivi essa época, eu tenho idade para ter vivido isso. Eu já era ginecologista aqui em Teresina, já era uma apaixonada, sim, pela questão da reposição hormonal, e aquilo foi uma bomba no mundo inteiro, nos Estados Unidos, de onde veio o estudo, e aqui no Brasil também. Então, o que se fazia de reposição hormonal na época caiu drasticamente depois do WHI, porque o WHI, que é esse famoso estudo, mostrou naquela época, aliás, ele foi interrompido por causa dos riscos que se julgou importantes a tal ponto que justificaria a interrupção, né? Câncer de mama, AVC, risco tromboembólico. Isso. E aí foi um banho de água fria. Imagina que a reposição hormonal naquela época nos Estados Unidos, que beirava em torno de 30%, caiu para menos de 5%. Imagine no Brasil. E as mulheres passaram a ter, nós médicos e as mulheres passamos a ter esse pânico. Pânico ou medo da reposição hormonal. Quantas vezes eu atendi pacientes no consultório que diziam assim, doutora, mas a reposição hormonal não é uma faca de dois gumes? Né? Então, eu não sei se vocês lembram do ditado na época que havia, que se falava um jargão, que reposição hormonal, primeiro, era só para mulheres sintomáticas. Isso era clássico naquela época e perdurou por muitos anos. E, em segundo lugar, que
seria a menor dose pelo menor tempo possível. Nós vivemos com essa faca no pescoço esses últimos anos. E agora eu quero chegar, desculpa aí na sua pergunta. Agora mudou. Pronto. Ao longo desses anos, houve uma reinterpretação do WHI. Então, muitas coisas clarearam para nós dentro da ciência, dentro da medicina, de forma que nós não encaramos mais com aqueles riscos. E isso veio à tona recentemente, quando o FDA resolveu tirar aquela tarja preta que incluía, assim, todas as medicações de reposição hormonal sobre risco de câncer de mama, risco de AVC, risco de trombose e de outras coisas. Então, sim, nós tivemos uma grande mudança nos últimos anos, de modo que nós estamos hoje aqui muito mais confortáveis sobre esses riscos que diminuíram muito a essa nova análise, a essa nova luz, né? E com relação à reposição hormonal de esteroides sexuais no homem, mudou alguma coisa nos últimos anos? Bom, também queria agradecer o convite de estar aqui debatendo esse assunto, que é um assunto que certamente vai dar muitas visualizações, compartilhamentos, e a gente realmente aceitei o convite por acreditar muito que a difusão de um conhecimento de qualidade, informação que vai aí chegar aos nossos espectadores pode realmente ser muito útil, porque muito se fala sobre o uso de anabolizante, e no popular isso já chega como uso de bomba, uso de hormônio de uma forma bastante genérica, e isso dá muito pano para má interpretação, para más condutas, e esse é o caminho, como nós endocrinologistas, de levar realmente a boa mensagem. Então, bom, diferentemente da mulher, no homem, a deficiência de testosterona, especificamente, ela vai acontecendo de uma forma gradual. É verdade que isso pode acontecer antes, né? E isso tem algumas condições genéticas que predispõem, algumas condições do próprio desenvolvimento de caracteres sexuais, e condições, inclusive, do eixo, né, hipotálamo, hipófise e gônadas, mas falando especificamente do homem maduro ou do jovem que identifica aí uma redução da testosterona, isso também mudou, né, no sentido de que, para o cenário do homem maduro, a gente tem mais estudos que mostram, por exemplo, que são seguros do ponto de vista cardiovascular, principalmente na sua apresentação transdérmica. A gente tem estudo especificamente dessa reposição para homens, né? E que essa reposição hormonal, ela é o que eu tenho para mim, a reposição é um evento final de uma avaliação médica, que deve ser colocado dentro de sinais e sintomas e avaliado se aquele paciente tem, primeiro, alguma causa para essa reposição hormonal, porque ela é o evento final de uma consulta médica. Não deve ser trazida como uma coisa do tipo pró ou contra, né? Isso vai depender de indicações dentro de um perfil de segurança, olhando sobre todos os aspectos positivos e negativos e de uma forma individualizada. Mudou porque aumentaram, né, doutor Salustiano, aumentaram outras, temos mais opções transdérmicas, injetáveis. As opções injetáveis intramusculares, elas também temos mais opções do ponto de vista comercial e opções, inclusive, de uso até no cenário trimestral. Isso pode ser bastante interessante para os nossos pacientes. Eu estava colocando para a Simone, por relação à medicação oleosa, tem muita dor na injeção, né, da testosterona intramuscular. Então, o fato de você usar trimestral já espaça mais um pouco a dor. Então, vamos procurando seu objetivo. Quais seriam, Simone, os reais benefícios da reposição na mulher, dos estrogênios, né, e as indicações, de maneira bem objetiva? Então, em primeiro lugar, vamos falar dos sintomas. Os principais, eu diria, o benefício da reposição hormonal para aquela mulher sintomática. E os principais sintomas são as famosas ondas de calor, os fogachos, mas não só os fogachos, sintomas urogenitais,
E, na verdade, tem uma lista que dizem que tem 50 sintomas Genitais diferentes seria que estão relacionados. Ressecamento na vagina. Tudo relacionado ao sistema urogenital. Ressecamento vaginal, dor na relação sexual, infecção urinária recorrente. Então, são sintomas que vão incidir cada vez mais a médio e longo prazo, conforme os anos vão passando de deprivação hormonal. Mas existem outros muitos sintomas que a gente diria que são inespecíficos. Eles existem, não são específicos só de menopausa, mas sim, eles podem piorar nessa fase. Sintomas ligados à cognição, então hoje se ouve muito falar de névoa mental, alteração do humor, irritabilidade, insônia, sintomas relacionados, por exemplo, às articulações, maior dor articular, dor muscular, fadiga, então muitos outros sintomas menos específicos que não são o carro-chefe, né? Mas que também estão relacionados. Então, o primeiro grande benefício, alívio dos sintomas. O inconveniente da menopausa. E os fogachos, por exemplo, às vezes afetam de uma forma muito contundente para algumas mulheres e estão presentes em praticamente 70%, 75% delas. Acordam no meio da noite, com ondas de calor, sudorese, etc. E às vezes, Simone, desculpa interromper, existem pacientes que não fazem reposição e persistem por muito tempo com muitos fogacho, anos. Né? Porque a maioria passa aquela fase, depois aquilo desaparece, mas algumas não. Algumas maioria muito tempo, já pode ser com 10 anos com fogacho. Sim, não com fazem certeza. reposição e tem fogacho. Um percentual delas vai perdurar por mais de 10 anos com esses fogachos e hoje até se entende à luz do conhecimento atual que essas que têm muitos fogachos, isso é um marcador de risco até para doenças cardiovasculares. Parece que elas têm mais risco. Mas aí, fugindo dos sintomas, porque não são só sintomas, existem outros benefícios indiretos, que a gente fala muito hoje, por exemplo, perfil cardiovascular. Os homens têm muito mais risco do que as mulheres de infartar até que as mulheres cheguem na menopausa. Depois que elas chegam na menopausa, elas passam a ter o mesmo risco maior do que os homens. Então, existe toda uma plausibilidade biológica de que o estrogênio nos protege. Perder essa proteção implica num risco maior. Né? Então, o benefício cognitivo, na cognição, o benefício para diminuição de eventos cardiovasculares, que eu acho que é fantástico, porque quando a gente pensa assim, toda mulher morre de medo de câncer de mama, né? Câncer de mama, não vou usar, tenho medo de câncer de mama. Mas o que mais mata as mulheres mesmo é doença cardiovascular, não é câncer de mama. Né? Então, por conta disso, o tempo de uso é prolongado. Tempos, teoricamente, seria prolongado, porque ao parar você perde os benefícios. Até e outro, idade, fundamental, só desculpa de responder, benefício sobre a massa óssea. A gente não pode ser, porque esse é um benefício inquestionável. O cardiovascular, a gente tem algumas questões aí a discutir, mas massa óssea é inquestionável o risco de osteoporose para essas mulheres pela deprivação estrogênica. E aí você pergunta até quando usar? Então, lá atrás era menor tempo possível. Hoje menor não. Dose, né? Agora Hoje eu digo para a paciente, uso contínuo. Até quando? Até a senhora voltar aqui. No ano que vem a gente conversa de novo. A gente vai conversando de novo. Porque pode surgir alguma contraindicação no meio do caminho, eu posso querer mudar, ou fazer alguma mudança. Então, elas perguntam demais, até que vou usar isso a vida inteira? Não, acho que não vai usar a vida inteira não, mas não há nenhuma necessidade dessa preocupação. Você vai usar por uns bons anos. Há algum tempo atrás a gente falava em 5 anos, aumentou para 10, 60 anos. Mas e aí, chegou 60, eu preciso parar? Não. Se não houver contraindicação e a mulher se beneficia com esse uso, nem mesmo a idade seria um limite, 60 anos. Então não há mais essa imposição de tempo. Isso caiu mesmo, né? Ou seja, é uma paciente que passa a menopausa tranquila, vamos dizer assim, lisa, sem sintomas, mesmo assim ela tem indicação de reposição estrogênica. Tinha um colega nosso, muito antigamente, que era o presidente da Febrasgo, e ele dizia assim no congresso, eu tenho pena das mulheres que entram na menopausa e não têm sintomas. Por quê? Porque a elas será negada a reposição hormonal. Porque a ideia naquela época era só para quem tinha sintoma. Então, eu sempre me lembro dessa frase, porque isso já ecoava há muito tempo, de que haviam benefícios indiretos, que não eram só os sintomas. Então, eu concordo. Eu tenho uma tendência hoje, sim, a oferecer a reposição hormonal, mesmo para mulheres que não são sintomáticas, digamos assim, pensando nesses outros benefícios. E aí é uma conversa, claro que é individualizado isso, né? Aécio, e com relação ao homem, uma vez o diagnóstico estabelecido, né, o paciente o procurou
com sintomas que sugerem, né, deficiência androgênica, que são bem inespecíficos, né? Ele não é específico daquela doença, ou seja, libido baixa, fraqueza muscular, pode ter outras causas, mas você examinou o paciente, conversou com o paciente, fez exames laboratoriais, confirmou a deficiência do androgênio, da testosterona. Então, qual o real benefício para ele, além dos sintomas dessa parte sexual e força muscular? Não, assim, é muito parecido, né, com o que a própria Simone trouxe. Realmente tem alguns sinais que são mais específicos, né, como a queda de pelos, a demora para barbear-se, redução no volume testicular, e os sintomas que são sugestivos, né? Então, sugestivos como a perda de libido, a redução da ereção espontânea, diurna ou noturna. Mas o sintoma que é inespecífico, como fadiga, alteração de sono, cansaço, ele pode ser uma sugestão, né, de uma deficiência de testosterona. Se isso for mantido em mais de uma análise dosado, e aí existem algumas divergências na literatura sobre pontos de cortes, nível, né? O nível de testosterona. Hoje, o posicionamento mais atual, 2025, é que uma testosterona acima de 350 nanogramas por decilitro para o homem é considerado normal para a testosterona, para essa análise. Quando está menor do que 264, esse ponto repetido em mais de uma dosagem sugere realmente uma deficiência de testosterona. E nesse intervalo entre 264 e 350, você precisa fazer uma nova análise, talvez colocando em questão também a testosterona livre calculada através aí da SHBG e da albumina. Mas assim, o diagnóstico bem feito é o bom início no tratamento. Então aí você vai individualizar, por quê? O que é importante? Dentre as causas da deficiência de testosterona, uma delas é a questão da obesidade. E a obesidade, ela traz luz ao que a gente chama de hipogonadismo masculino, o hipogonadismo funcional. Então, o tratamento pode não ser o uso da testosterona, pode ser um programa de mudança de estilo de vida, de um acompanhamento para a obesidade que leve, por exemplo, uma perda de peso por pelo menos de 10% daquele paciente, e isso pode reverter essa diminuição de testosterona que se expressa por um estado metabólico. Então, às vezes, o tratamento não é repor testosterona, mas para o homem que tem esses sintomas muito importantes que a gente trouxe, a gente tem dois caminhos, né, Salustiana? Se o paciente tem desejo de ter filhos ainda, de manter a fertilidade, e aí a gente tem que tentar usar um medicamento como um SERM, por exemplo, o clomifeno, que vai melhorar o nível de testosterona, ou se ele não tem desejo de manter a fertilidade, aí sim a gente pode repor a testosterona, seja na forma transdérmica ou intramuscular, sempre colocando dentro aquilo que foi falado também, que são as não indicações, as contraindicações, que seria, por exemplo, um nódulo na próstata em investigação, um PSA elevado, que pode realmente ser decorrente do câncer de próstata, ainda não tratado, ou mesmo o paciente que tem aí uma apneia do sono grave, uma doença coronária nos últimos 12 meses. Por isso é que realmente tem que ser uma prescrição individualizada. E o tempo de tratamento também vai respeitar isso. Há quanto tempo essa condição é reversível? Então eu vou usar por um pouco tempo. Essa condição não é reversível. Eu posso usar também a longo prazo, e os estudos trazem também a tranquilidade que, do ponto de vista cardiovascular, isso, na verdade, é benéfico. Tem que enfatizar muito essa questão da obesidade, né? A obesidade visceral, que é uma situação hoje muito prevalente, cada dia mais prevalente, né? E que o homem esquece disso, acha que a reposição hormonal vai resolver tudo. E às vezes pode até prejudicá-lo muito mais, porque se você usa androgênio, né, no homem, ele pode tornar-se infértil, né? Pode
ficar dependente, porque o testículo pode ficar inibido, não é isso? Se você dosa ela por muito tempo. Então, a perda do peso é fundamental. Fundamental. Né? Antes de você tentar uma reposição androgênica no homem. Então, né? assim, é tão importante isso, por quê? Porque a obesidade ela tem aumentado a sua prevalência e os impactos nas doenças metabólicas são muito claras, como o risco de desenvolvimento de diabetes, alteração do colesterol, mas o testículo, a saúde reprodutiva e gonadal masculina, ela também sofre o impacto dessa doença inflamatória que leva realmente a níveis de testosteronas baixos. A boa notícia que a gente traz aqui para os nossos ouvintes é que a redução do peso corporal, o controle da obesidade já pode trazer melhora, inclusive, dos níveis de testosterona, sem, inclusive, tratar exatamente a reposição propriamente dita. Então, lembrar para o nosso ouvinte homem, você perder massa gorda e ganhar massa muscular, aumenta a testosterona. É verdade. E eu queria pegar um gancho no que o OS falou, porque ele falou especificamente de dosagem de testosterona para homens, mas para as mulheres não existe referencial para inferior para a normalidade para mulheres, porque o que a gente mais vê hoje são muitos médicos solicitando, né? Solicitando, e muitas mulheres já chegam pedindo, doutora, dose de testosterona, não está baixa, está baixa, está baixa. Não existe esse parâmetro inferior e não se usa isso como uma régua para repor testosterona em mulheres. E falando assim, uma das grandes mensagens que eu queria deixar é que a dosagem de testosterona, ela não é um exame de check-up. Ela não é um exame para pacientes saudáveis assintomáticos. Isso é muito importante, porque se banaliza a solicitação de exames e isso tem grandes custos, não só para o sistema de saúde, seja ele suplementar ou público, e a gente precisa realmente solicitar a testosterona para situações onde há sinais e sintomas dessa condição. Dosar pela manhã. Dosar pela manhã. Isso vale para mulheres também. Em mais de uma coleta, né? Então, porque uma disfunção hormonal, ela só é importante se ela for uma coisa sustentada, né? Então, até porque a reposição existe é muito delicada, não é coisa assim banal, né? E no caso das mulheres, a indicação seria quando a gente suspeitar que ela está elevada. Sim, então, se eu tenho quadro hiperandrogenismo, suspeito que está elevada, eu vou dosar, mas não o contrário, pensando nela baixa. Já está baixa. Simone, com relação à perimenopausa, ou seja, anos que antecedem a menopausa, a mulher já tem alguns sintomas, começa a atrasar a menstruação. A reposição nesta fase é indicada? Então, há algum tempo atrás só se falava em menopausa, e o conceito de menopausa ele é retrospectivo. Ele é 1 ano após a última menstruação, eu sei que ali entrou a menopausa. Mas hoje a gente valoriza cada vez mais os anos que antecedem esta última menstruação. Porque sim, a resposta é sim, ali já começam a ocorrer variações hormonais grandes que podem levar a sintomas, mas não necessariamente, levar a sintomas em algumas mulheres. Mas o que eu observo muito é uma preocupação excessiva, porque começou a se falar tanto nisso, porque a partir de 35 anos pode estar na pré-menopausa. Então chegam mulheres de 35, 38, 40, 45. Doutora, será que eu estou na pré-menopausa? Por quê? Assim, está sentindo alguma coisa? Nada. Menstrua regularmente? Nada. Então, a resposta é não. O diagnóstico é clínico, eminentemente clínico nesta pré-menopausa. E quando a mulher chega, sim, com sintomas e principalmente com alguma irregularidade menstrual, primeiro é o encurtamento do ciclo, depois é um ciclo que começa a ficar mais longo, a falhar, ou outros sintomas que são inespecíficos. Eu tenho que juntar todas essas informações para avaliar, às vezes com a ajuda de algum exame ou não, mas o exame é o de menos, porque eles podem vir normais. Sim. Mas eu posso muitas vezes, sim, para essas sintomáticas, iniciar alguma reposição hormonal, às vezes até só com progesterona para ciclar. Né? Okay. E eu diria que o que caracteriza a pré-menopausa, esses anos, às vezes 4 anos antes ou um pouco mais, é uma gangorra hormonal. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, é uma oscilação muito grande. E aí depois, na pós, né, quando vem a menopausa de verdade, não, aí é uma falência ovariana. Mas essa pré-menopausa é uma turbulência. Às vezes você encontra valores bem alterados, às vezes está lá embaixo, está lá em cima. Então há que se ter muito critério nesse diagnóstico.
E com relação a pacientes que não iniciaram a reposição na época adequada, ou seja, o início tardio, até quando você recomendaria uma reposição estrogênica na mulher? Então, esse foi um conceito relativamente novo que surgiu depois da reanálise do WHI, porque a média de idade daquelas pacientes lá atrás era 63 anos. Bem tardio, né? Muito tardio. Isso reanalisado, revistos os dados, enfim, com vários estudos a gente chegou à ideia de um conceito novo chamado janela de oportunidade. Então, a janela de oportunidade, ela não é pequena não, ela até que é longa. Ela vai dos primeiros... Foi pequena, né? Já foi menor, mas hoje a gente considera que ela dura mais ou menos 10 anos, né, ou até 60 anos. Seria um período oportuno para se iniciar. Depois disso, eu tenho que avaliar muito bem, porque é possível que ela já tenha risco cardiovascular. Idealmente até 60. Embora o estrogênio proteja essa coisa de vasodilatação, proteção cardiovascular, mas se eu entrar com estrogênio numa paciente que já tem ateromatose, que já tem placas, ele pode ajudar a provocar trombos, êmbolos. Então, há um risco aumentado. Tem que ser bem avaliado fora da janela de oportunidade. Então, se ela está dentro dessa janela de oportunidade, em geral, a resposta seria sim, é oportuno ainda iniciar, a depender de outros critérios clínicos que ela possa ter ou não, contraindicações, por exemplo, né? Você falou aí num aspecto que me fez lembrar aqui uma situação muito do nosso dia a dia de médicos, né, que são os pacientes querendo fazer a avaliação dos hormônios, né, Adécio? Então, eu vejo, poxa, se você é uma mulher jovem, está ciclando, o seu ovário está funcionando, não precisa dosar. Da mesma forma que eu vejo alguns colegas dosarem estrogênio em mulheres pós-menopausa, para quê? Se não está mencionando mais, não tem... Você já sabe o resultado que vai dar. Eu costumo dizer isso mesmo, que a menstruação, o ciclo, é o espelho do seu funcionamento endócrino. E, na verdade, para os homens e homens jovens, né, tudo indica que o paciente tem também níveis de testosterona normais. E, na verdade, tratamentos inadequados, uso de anabolizantes com fins estéticos, fins esportivos, você pode estar trazendo um grande problema para a sua saúde hormonal. Porque quando você traz e usa injetáveis, e isso, infelizmente, é banalizado em academias, com médicos de formação duvidosa, você pode estar, inclusive, trazendo um prejuízo para a sua saúde hormonal. Se você traz uma testosterona injetável e isso vai te dar um nível suprafisiológico, o seu testículo, ele entende esse recado. E essa harmonia hormonal leva justamente a uma diminuição do testículo. Então, o homem que está buscando, usando anabolizante por fim estético, pode ter, ao final de tudo isso, um prejuízo hormonal. Então, aquilo que estava funcionando pode, inclusive, ficar como uma sequela de um tratamento e ficar inadequado. dependente, né? E, infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum nesses novos tempos, nessa nova geração que busca soluções imediatas e o culto ao corpo de uma maneira irresponsável. Então, isso realmente é uma importante mensagem aqui que a gente traz. Muito. Vamos passar para a parte que também seria muito interessante tocar, nos riscos da reposição hormonal, na mulher, depois do homem. Então, o principal risco que vem à cabeça, ou vamos dizer dois que vem à cabeça quando se fala em reposição hormonal para mulheres, primeiro, câncer de mama, né? Muitas mulheres deixaram de fazer pensando nesse risco. De fato, quem tem câncer de mama é uma contraindicação ao uso, mas hoje se sabe que esse risco não é tão grande quanto se imaginava no passado. E principalmente com novas formulações bioidênticas, igual o estradiol que o seu próprio corpo produzia, por via transdérmica, que é uma via mais fisiológica, um impacto menor sobre o fígado e aquela coisa toda, a gente tem mostrado que esse risco é muito pequeno. Olha, entre 50 e 59 anos, a ideia é que 20 mulheres em 1000 terão câncer de mama, sem reposição hormonal. Quando se faz reposição hormonal bioidêntica, transdérmica, nessa faixa etária, quase não há diferença. 2 casos em 1000 é insignificante. Quando se faz reposição hormonal com progesterona sintética, ou até estrogênio, como se usava mais para trás, esse risco parece aumentar um pouco mais. E o que é mais interessante, que eu gosto de dizer para as mulheres, existem outros riscos, por exemplo, obesidade, sedentarismo e álcool, que impactam mais, mesmo no risco de câncer de mama, do que a reposição hormonal em si. Então, vamos
diminuir esse medo. E o segundo é risco tromboembólico, né? De hormônios em geral, anticoncepcionais, reposição hormonal, até menos reposição hormonal, porque é um hormônio bioidêntico, porém a mulher está numa faixa etária um pouco maior. Então, a gente tem que avaliar quais são as contraindicações para minimizar esses riscos também. Ou seja, uma mulher que já teve embolia venosa, você não faria. Uma paciente já teve um tromboembolismo anterior, pode ser um AVC, uma contraindicação. Mas, ainda assim, existem situações onde aquele evento tromboembólico ocorreu por um risco preciso. Por exemplo, puerpério, que é um risco muito maior na vida da mulher. Será que essa mulher vai estar fadada a nunca poder usar reposição hormonal só porque ela teve uma TVP no pós-parto? Então, a gente tem que reanalisar, rediscutir, e aí, se for orientado fazer, porque pode ser, em determinadas situações, fazer por via transdérmica. Simone, como nódulo em mama, né, é um achado muito comum em exames de rastreamento, né, de rastreio, ultrassom e mamografia, contraindica-se reposição estrogênica em mulher que tem nódulo em mama? De forma alguma, porque eu estou entendendo você falar nódulo de mama como algo benigno. A grande maioria dos nódulos de mama diagnosticados são benignos e não contraindicam. O que contraindicaria é se você tiver um nódulo suspeito. Aí, é claro, você vai esclarecer a suspeita, né? De acordo com o BIRADS. E 4, a maioria exemplo, não é suspeito. Para depois decidir a reposição hormonal. Isso. A grande maioria dos nódulos de mama são nódulos benignos que não são suspeitos. Uma mulher que tem parente de primeiro grau com câncer de mama, irmã, mãe, com CA de mama, você faria reposição? Não é contraindicação. Não é. Se ela tiver o câncer, hoje, à luz do conhecimento atual, ela é contraindicada a usar. Mas o simples fato de ter histórico familiar ou mesmo portadora de genes BRCA1 ou 2 que aumentariam o risco, não seria uma contraindicação. A gente deve analisar um pouco melhor nesse caso se ela realmente tem sintomas risco-benefício, aquela coisa da medicina clássica, né? Botar numa balança risco-benefício. Mas eu diria que, a princípio, não é uma contraindicação histórico-familiar. E, Aécio, com relação aos riscos da terapia de reposição hormonal no homem, quais seriam os mais temidos? Quando bem indicado, é uma terapia bastante segura, mas a gente tem que ficar atento a algumas questões, né? Então, se surgir um nódulo na próstata e o PSA estiver elevado, você tem que, talvez, interromper o tratamento e conversar com o urologista para que esse diagnóstico seja mais preciso do ponto de vista de suspeição e tratamento para o câncer de próstata. Mas a testosterona ela não causa câncer de próstata, mas isso merece ser discutido de uma forma mais ampla. Existem também alguns riscos sobre aumento da hemoconcentração, né, o aumento do hematócrito e o possível a possível predisposição a alguns eventos tromboembólicos, mas isso é realmente quando é indicado de uma forma fisiológica. Os maiores riscos são quando são feitos de uma forma não padrão, né? Quando o paciente usa no nível inadequado, por um tempo ou dose inadequado, levando a níveis de testosterona elevadas, aí sim a gente está falando de uma iatrogenia, né? de um prejuízo de um tratamento mal feito. E aí os riscos são muito maiores. Riscos esses como de hipertrofia do coração, insuficiência cardíaca, a disfunção hepática, o câncer de fígado. A gente está falando, por exemplo, também de eventos tromboembólicos no cenário mais amplo, de AVC, de infarto. Então, isso realmente é quando é o uso inadequado, sob dose e tempo também inadequado. Mas quando bem indicado, é um paciente que vai ter benefícios também da saúde muscular e óssea, vai ter melhora possivelmente de qualidade de vida. Então, são vários parâmetros que a gente entende que, quando bem indicado, a gente deve estimular e estimular por mais tempo possível, enquanto isso fizer sentido para o paciente e também para o médico. Aqui uma situação que você já deve ter vivenciado, o indivíduo obeso, né, que chega ao consultório com a testosterona baixa,
Mas, doutor, eu preciso perder um pouco dessa massa. Não seria bom eu tomar umas doses de testosterona para poder ganhar mais gás para a academia? Depois eu vou e paro a medicação. O que é que você responderia nessa situação? Olha, assim, se é um indivíduo que está muito sintomático, com os níveis de testosterona claramente reduzidos e com sintomas até sugestivos de hipogonadismo, você pode sim repor testosterona desde que ele não tenha o desejo de fertilidade. E pode sim usar isso como uma ponte para restabelecer a saúde metabólica e hormonal e não deixar também de estimular e tratar a obesidade, porque essa condição ela pode ser reversível e você pode, para esse indivíduo, para esse paciente, usar a testosterona sob um tempo menor, né? Sabendo que isso, quando você consegue um resultado de perda de 10%, talvez 15% do peso, você restabelece a saúde do eixo hormonal e reduz causas que estejam diminuindo os níveis de testosterona. Mas isso pode ser colocado sim. Mas um homem que deseja ter filhos, tem aí 30 e poucos anos, possivelmente, está com obesidade e a testosterona está baixa, a gente tem que tratar a causa do problema e não a consequência daquela condição. Mas, de uma forma mais individual ainda, você também pode usar alguma medicação que, de certo modo, estimule a testosterona, né? A produção da testosterona. Produção. E o que a gente mais tem de estudos para esse benefício realmente são o CERM, o clomifeno, que vai inibir a inibição e restabelecer o eixo hormonal. Ou seja, essa posição, essa conduta, ela deve ser individualizada. Para alguns pacientes vai ser por um pouco período, para alguns pode ser por um tempo maior. Mas é seguro a reposição de testosterona e acho que os pontos de atenção devem ser monitorados, mas é seguro, inclusive pacientes que tiveram câncer de próstata. Quando ele é um câncer de próstata curado, de baixo risco, os próprios urologistas e os endocrinologistas entendem que isso realmente deve ser estimulado, sob benefício muito mais amplo ali para esse homem. Isso mesmo. Já que o assunto é testosterona, Simone, na mulher, há espaço para o uso desse hormônio sexual masculino? Então, Salustiano, como a gente vê hoje, assim como com homens, o Aécio já mencionou, a gente vê um uso muito indiscriminado e isso representa um perigo, obviamente, para as mulheres. Pensando em mulheres especificamente, a gente pode ter muitos efeitos colaterais desagradáveis. Elas buscam o efeito desejado da massa muscular, que é valorizado na estética do mundo de hoje, mas o efeito colateral indesejado poderia ser engrossamento de voz, acne, pelos, hipertrofia de clitóris, além dos outros efeitos sobre o coração, fígado e etc. Então, é muito perigoso e não deve ser incentivado o uso com fins estéticos, assim como estabelece esse último consenso que reuniu 3 das mais importantes sociedades médicas, a de ginecologia, de endócrino e de cardiologia, dizendo que esse uso não deve ser feito por fins estéticos. E aí vem a sua pergunta, então se não deve ser feito com essa finalidade, sobra algum espaço? A resposta hoje, medicina você sabe que é uma coisa mutável e dinâmica, mas a resposta é sim, há um espaço. Quando? Em mulheres com queixa de diminuição de libido, de desejo sexual hipoativo, na pós-menopausa. Porque a gente sabe que o ovário tem a função primordial de produção de estrogênio e progesterona, mas ele tem também função de produzir um pouquinho de androgênios em mulheres. E essa função declina após a menopausa de uma maneira menos abrupta do que o estrogênio. O ovário permanece produzindo uma pequena quantidade de testosterona por algum tempo depois da menopausa. Só clarear um pouquinho para o público não médico, né? Quer dizer, o ovário também produz hormônio masculino em pequena quantidade. Em pequena, né? Quantidade proporcionalmente hormônio aos homens, masculino, né? Muito menor, hormônio masculino. Mas em mulheres, na pós-menopausa, onde há esse declínio da função ovariana e com queixa de desejo sexual hipoativo, então a gente encontra aí um espaço para prescrição. Essa seria a indicação, mas, vírgula, descartadas todas as outras causas, né? De desejo sexual hipoativo. E desejo sexual hipoativo, diminuição de libido, é algo multifatorial. Perfeito.
difícil de se analisar. Não é só um hormônio que caiu, não. É um contexto, é o relacionamento, Várias é o uso de outras situações podem levar a medicações, isso, né? depressão, medicamentos, várias outras coisas. Então, não é tão simples dar esse diagnóstico que é clínico, mas existe esse espaço. E aí vem um segundo problema. Nós não dispomos no Brasil de medicação, de prescrição de testosterona para mulheres. Essa prescrição deve ser feita pela via transdérmica, né, geralmente gel transdérmico, mas a gente tem que manipular. Em outros países, porque a gente não tem, só tem para homens esse uso, né? Em outros países a gente tem, Estados Unidos, acho que Reino Unido, já a medicação disponível para mulheres com essa finalidade, mas não temos no Brasil, acho que ainda não temos um laboratório interessado, com medo dos efeitos colaterais, talvez, em produzir em doses que a gente chamaria de fisiológicas. E aí, claro, com acompanhamento, com monitoramento também. Mas, infelizmente, o que a gente vê, né, Simone, é que existe uma banalização mesmo de uso de testosterona para mulheres. Mulheres jovens, mulheres maduras que têm usado testosterona assim, de uma forma indiscriminada, com uma indicação duvidosa, e que o que a gente vê na prática, né, do meu consultório como endocrinologista, da Simone como ginecologista, também são os efeitos mesmo desse uso abusivo. E aí situações até de reversibilidade, como a questão da alteração da voz, sim, o estímulo do clitóris podendo precisar realmente de um procedimento corretivo cirúrgico. Então, eu acho que nesse mundo de muitas informações, tem muita prática inadequada e, mais uma vez, a gente está aqui para tentar trazer luz realmente para a boa medicina. Eu gostei quando você falou que o mundo de hoje, a juventude mesmo, eles buscam soluções milagrosas, imediatas. Então a mulher chega e diz, minha libido está diminuída, o doutor me passa um remédio aí para eu melhorar. E nem sempre a solução é mágica. E aí é uma fala realmente para os colegas médicos, né? O diagnóstico médico, ele precisa ser bem feito. Ele não pode ser apressado. Os exames chegam a gente através de WhatsApp, através de formas assim das mais variadas possíveis, mas tenhamos cautela em definir o hipogonadismo masculino para homens e mulheres. Por exemplo, um paciente vai no cirurgião plástico com ginecomastia. Ele pode ter realmente uma disfunção hormonal e o tratamento cirúrgico ou não dessa condição é a última coisa que tem que ser feita. Primeiramente, você tem que fazer realmente uma boa anamnese, bom exame físico, exames sucessivos para, de fato, diagnosticar bem essa condição. O diagnóstico apressado, essa busca imediata pelo remédio, então passa para mim a testosterona, isso é um caminho inadequado. Porque você pode estar, inclusive, colaborando para a perpetuação de um problema que não existe. E isso pode ficar como uma sequela de um tratamento inadequado. Então, que fique claro, reposição de testosterona, ou seja, de hormônio masculino em mulher, só com indicação médica, e se for feita inadequado, pode levar a consequências irreversíveis, como alteração da voz. A mulher pode ficar falando grosso para sempre e isso não volta mais depois que ela para de tomar o androgênio, né? Ela pode ter alteração na genitália também, irreversível. Então, por isso que a Simone colocou bem que existem indicações específicas, né, em dose correta, para não trazer consequências depois piores. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria abrir o espaço para os colegas fazerem uma consideração final para a gente fechar o programa. Eu acho que isso que o Aécio falou é super importante. A medicina não pode ser feita de uma maneira fast food, né? A gente precisa ouvir, nós, na ginecologia, essas queixas relacionadas à diminuição de libido, a querer soluções imediatas e milagrosas. O que eu preciso? Eu preciso parar, ouvir, indagar sobre vários aspectos da vida dessa mulher para chegar a uma conclusão se o tratamento para ela é alguma dose fisiológica de testosterona ou mesmo uma reposição hormonal estrogênica. Então, a gente precisa de uma medicina, muitas vezes, com menos exames, com mais escuta, com mais acolhimento, com mais entendimento e com a priorização mesmo da relação médico-paciente. Porque, realmente, no mundo de hoje,
os médicos, eu vejo essa juventude muito presa em papel, em exame. Eu digo logo, eu não vou tratar o papel, vou tratar a pessoa, né? Isso mesmo. E eu penso igual como a Simone, eu acho que tudo começa com um diagnóstico bem feito. Existe muito espaço oportuno para reposição hormonal masculina em vários cenários da vida, mas isso passa pela avaliação individual. Isso pode ser, inclusive, na puberdade, por alguma doença endócrina que apareceu de uma forma precoce. Para alguns pacientes, né, isso pode ser, na verdade, uma testosterona baixa que mostrou, na verdade, uma disfunção orgânica e sistêmica. Isso pode ser reversível, como a gente falou no tratamento da obesidade. Mas tudo passa pelo diagnóstico bem feito, evitar análises apressadas e tratamentos que precisam ser feitos de uma forma individual. Não vai haver uma boa medicina se a gente não pensar naquele paciente de uma forma individual. Se o colega usou de uma forma, se o meu vizinho usou de outra, isso tem que ser colocado realmente de uma forma... não é o fiel da balança. O fiel da balança é o diagnóstico bem feito, a proposta de uma forma individual, e eu acho que é importante a gente ver que muitas pessoas merecem usar o tratamento e merecem também ser acompanhadas de forma correta. E posso só complementar uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que tudo que a gente tratou aqui, que é a reposição hormonal, em menopausa ou em perimenopausa, é um dos pilares do tratamento, porque é claro que tem que haver uma mudança de estilo de vida, um estilo de vida saudável, atividade física, fugir do sedentarismo, alimentação equilibrada. Então, tudo isso conversa junto com a reposição hormonal, que é um dos pilares, né? Faz parte do tratamento, né? A prescrição, ela também tem espaço, mas faz parte do tratamento você priorizar vida saudável, hábitos saudáveis, relacionamentos saudáveis. Tudo isso, na verdade, não é se der, faz parte do tratamento. Com certeza. Eu queria agradecer imensamente aos colegas pela vinda ao CRM, por uma palestra tão esclarecedora. Eu creio que a população que assistir o nosso podcast vai sair com outra noção do que é reposição hormonal na mulher e no homem. E a você, espectador, muito obrigado pela audiência. Siga os nossos canais no YouTube, compartilhe, comente. Inclusive, os outros podcasts estão acessíveis para uma vista, né?